Porque existe sim, querida, a possibilidade do homem cair. A palavra de Deus diz que o Senhor firma os passos do homem bom e no seu caminho se compraz. A palavra de Deus diz que você pode estar seguindo o caminho de Deus. Você pode estar seguindo os passos que Deus quer que você siga. Deus pode estar se agradando no caminho que você está seguindo. Mas a palavra de Deus diz que ainda assim existe uma possibilidade que você caia, que você saia desse caminho. A palavra de Deus diz que aquele que está de pé tem cuidado para que não caia. E essa é uma possibilidade que o crente não deve ignorar. Eu aprendi com o passar do tempo que essa é uma possibilidade que eu não posso de maneira nenhuma ignorar. Eu vou dizer para vocês, eu não tenho vergonha nenhuma de dizer isso. Hoje eu posso estar aqui na frente pregando. E se não for pela graça e pela misericórdia de Deus, amanhã eu posso estar em desgraça em qualquer outro lugar. E você pode dizer assim, mas o pastor Mauro foi errado, o que aconteceu? Como é que ele foi cair nessa noite? Quantas vezes nós ouvimos de grandes homens de Deus? Existem nomes famosos, eu não vou citar nome aqui, mas homens poderosos, homens que pregavam a palavra no nosso meio, homens que levaram milhares de pessoas perto de Jesus pregando, mas que se perderam, que caíram. Essa é uma realidade, queridos. Essa é uma realidade que eu e você, de maneira nenhuma, nós não podemos negar isso. Existe sim uma possibilidade de cairmos. Existem muitos que estão no chão espiritualmente. Alguns você consegue identificar, outros você não consegue identificar. Eu vou dizer uma coisa para você. Você pode estar sentado aqui, cantou, orou, leu a Bíblia, mas pode estar caído espiritualmente. Ou então uma pessoa que está do seu lado pode estar caída espiritualmente. E ninguém sabe. Existe sim essa possibilidade. Eu não sei. Alguns você consegue identificar. Você vê que aquela pessoa não está bem espiritualmente. E aquela pessoa está passando por problemas. Mas outros, às vezes, estão do seu lado, rindo para você, mas por dentro está destruído, acabado. Não sabe o que fazer. Existe sim esse tipo de coisas dentro da igreja. Não vou dizer que não, porque eu sei que existe. Eu já passei por essa situação. Quem está caído espiritualmente não gosta de se expor. Normalmente não gosta de se expor. Está passando por um problema, está passando por uma situação, uma decepção, uma situação de calamidade, está em pecado, não consegue fazer mais absolutamente nada, está preso, sabe que está errando, mas não consegue parar de fazer, mas está dentro da igreja agindo como se nada tivesse acontecido, rindo, orando, lendo, cantando, pregando, mas destruído, totalmente destruído, caído espiritualmente. Mas se tem uma coisa que Deus não gosta de ver, eu garanto para você, é um filho se mexer. Se tem uma coisa que Deus não gosta de ver, é um filho seu prostrado. Se tem uma coisa que Deus não gosta de ver, é um filho seu todas as vezes que alguém chegou até Jesus com alguma situação difícil de se resolver, todas as vezes que alguém chegou até Jesus caído, prostrado espiritualmente ou fisicamente, todas as vezes eles saíram de lá levantados. Maria Madalena, uma prostituta, não sabia mais o que fazer da vida. Tinha demônio andando para cima e para baixo dentro dela. Chegou até Jesus e foi restaurada. Não só Maria Madalena, mas
mas diversas outras pessoas. Zaqueu, o homem que vivia corroído pelo remorso, porque sabia que o que fazia era errado tanto que se arrependeu. Ninguém se arrepende de algo que acha que está certo. Você se arrepende de algo daquilo que você sabe que está errado. E Zaqueu se arrependeu. Se ele se arrependeu porque ele sabia que estava errado. E viver com a culpa, viver com o erro, viver com o remorso não é fácil. Ele queria uma oportunidade de se levantar. Até que Jesus apareceu na frente dele e disse: desce daí, porque você é da tua casa. E Jesus foi até lá e restaurou aquele. Se tem uma coisa que Deus não gosta de ver, se tem uma coisa que Deus não pode ver e deixar do jeito que está, é um filho seu caído, é um filho seu prostrado. E existem algumas situações que podem nos deixar assim. Você pode cair por causa de uma situação de calamidade ou por causa de uma decepção. Às vezes as circunstâncias da vida nos empurram para baixo e nos derrubam espiritualmente. Tem certas coisas que acontecem na nossa vida. Eu não sei se você já passou ou se você tem passado por isso. Mas existem certas coisas que acontecem que nos derrubam, que acabam com nossas forças, que nos consomem, que nos fazem sangrar espiritualmente, se posso dizer assim. Existem certas situações que são tão difíceis, que elas acabam com os nossos ânimos e nos deixam prostrados no chão. Pode ser uma decepção, pode ser uma calamidade. Por exemplo, Jó. A gente sabe que tudo que Jó passou foi por causa de um propósito. Mas nós sabemos que Jó não sabia. É fácil você ler a história de Jó sabendo de tudo que está acontecendo, mas Jó não sabia de absolutamente nada. Ele era justo. Para ele estava certo, ele estava. Mas ele viveu uma calamidade. Do nada, ele perdeu casa, ele perdeu os negócios, ele perdeu a família e ele perdeu a saúde. Em qualquer situação, isso são as bases do ser humano. As bases do ser humano: saúde, família e o sustento financeiro. O Jó perdeu as três em menos de 24 horas. Em menos de 24 horas. E qualquer um, na situação de Jó, ficaria prostrado, ficaria caído no chão. Então, às vezes, certas circunstâncias, certas calamidades nos empurram para baixo e nos deixam prostrados, caídos espiritualmente. Ou então uma decepção. E é aí que o negócio aperta. Porque a decepção dói. Você não se decepciona com quem você não conhece. Eu não vou me decepcionar com o dono do depósito de gás aqui na frente, porque eu não conheço você quem é. Eu vou me decepcionar com ele se tiver alguma besteira? Não. Mas eu posso me decepcionar com a minha esposa. Eu posso me decepcionar com a minha filha. Isso dói. Eu posso me decepcionar com os meus parentes, eu posso me decepcionar com os meus amigos mais chegados. Isso não é. Veja o caso de José e seus irmãos. José amava os seus irmãos, amava a sua família. Só que a recíproca não era verdadeira. Os irmãos não gostavam, os irmãos o odiavam, mas ele ainda assim amava os irmãos. E um belo dia, os irmãos decidem matar José. Só que pela graça e pela misericórdia de Deus, ele não é morto. Ele é jogado primeiro dentro de um poço. Depois de ser jogado no poço, ele é retirado de lá de dentro e é vendido como escravo. E a partir daí vocês conhecem a história de José. Está passando até na televisão. Mas qual foi o tamanho da decepção daquele coração? Eu estou
falando de família, porque é onde mais dói. Eu não sei que tipo de decepção você já sofreu, já passou, você conseguiu vencer, você não conseguiu vencer. Mas eu sei que isso derruba. Que dói. A palavra de Deus diz, se você for pegar o livro de Gênesis e ler toda a história de José, é o que mais me chama a atenção em toda a história de José. A palavra de Deus diz que quando José encontra os seus irmãos e se revela aos seus irmãos, ele começa a chorar e a gritar. E a palavra de Deus diz que todo o palácio de Faraó ouve os gritos de José, por causa da dor que ele estava sentindo no coração. A dor da decepção. Todo o palácio não é uma igreja, um palácio é um palácio. Um palácio inteiro ouviu José gritar, urrar de dor. Porque aquilo que ele estava sentindo, toda a amargura, toda a dor, toda a decepção que ele estava sentindo, estava vindo à tona naquele momento. Mas através daquele choro, através daquele grito, ele foi sarado, ele foi curado. Tinha um motivo para cair e ficar prostrado no chão, mas não se deixou. Existem situações que podem te empurrar para baixo. Ou seja uma calamidade, ou seja uma decepção. E muitos daqueles que estão na igreja, estão caídos, estão frustrados, não estão caídos porque caíram sozinhos. Mas infelizmente alguém chegou e deu aquela ajudinha, empurrou. E se decepcionou. Se decepcionou com o pai, se decepcionou com a mãe. Se decepcionou com o pastor, se decepcionou com a pastora, se decepcionou com o líder, se decepcionou com o irmãozinho da igreja, se decepcionou com o ministro, se decepcionou com o evangelista, se decepcionou com o diácono. Será? Ele se decepcionou com alguém lá dentro. E por causa daquela decepção ele acabou caindo. Não justifica, mas aconteceu. Alguém fez alguma coisa que jogou o irmãozinho lá no poço. Esse é um dos motivos. Essa é uma das causas. Mas a palavra de Deus diz, e nós lemos isso: o Senhor firma os passos do homem bom e no seu caminho se compraz. A palavra de Deus diz que se aquele teme ao Senhor, o homem bom, quando ele cai, ele de maneira nenhuma ficará prostrado. Porque do céu o Senhor estende a sua mão e o levanta. É uma promessa de Deus. É uma promessa de Deus para mim, é uma promessa de Deus para você. Ainda que isso venha acontecer comigo, ainda que isso possa acontecer contigo, eu sei que eu sou sujeito a isso, que eu posso cair. Eu me conheço. Eu tenho que pedir muito a Deus, muita graça a Deus, para que isso não aconteça. Mas eu também sei que se eu cair e pedir socorro aos céus, Deus estará sempre pronto a me ajudar e a me levantar. Amém. Amém. Não importa quantas vezes isso aconteça. E é isso que Deus quer que você entenda. A minha capacidade de cair, a sua capacidade de cair, nunca vai ser maior do que a capacidade de Deus em te levantar e me levantar. Deus sempre, e repito outra vez, sempre estará disposto a levantar aquele caído que se arrepende e pede ajuda a Ele. Sempre. Não importa qual foi o motivo, não importa qual foi o motivo da queda, Deus sempre estará disposto a levantar aquele que está caído para a honra e glória do nome dele. Amém. Você pode cair por causa de uma situação de calamidade, por causa de uma decepção, ou você pode cair por causa do pecado próprio. A natureza do homem, já falei sobre isso, eu vou falar novamente. A natureza caída do homem leva o homem a desobedecer. Minha natureza, a sua natureza, ela vai te levar a desobedecer, a caminhar contra aquilo que Deus quer, contra aquilo que Deus
Isso é natural do homem. Eu já dei esse exemplo aqui e vou dar esse exemplo aqui de novo. Vamos pegar uma criança, 1 ano, 1 ano e meio. Você pega uma criança, coloca aqui e ali tem uma poça de lama, uma poça d'água. Você fala assim: neném, não pode ir para lá, porque senão você vai se molhar e vai se sujar. A criança vai entender o que você vai falar, vai olhar para a sua cara e se bobear, vai dar aquele vizinho bonitinho que ele vai fazer: puti-puti, minha filha, puti-puti, meu filhinho, que legal. Aí você vai dar as costas para conversar com alguém. 3 minutos depois, quando você vira, a criança vai lá dentro da água. Tanto que a gente não ensina a criança a desobedecer. A gente ensina a criança a obedecer, porque desobedecer ela vai saber. Ninguém ensina uma criança a desobedecer. A nossa luta é ensinar a criança a obedecer. Não pode, olha, não vai, dá aquela brincadinha que a criança não gosta e tal, dá uma palmadinha na mão, dá uma palmadinha no bumbum. Não pode, olha. A nossa luta é essa. A nossa luta é educar, é ensinar a obedecer, porque desobedecer ela já nasce. Isso é a natureza. É minha e sua. Natureza caída do homem. Infelizmente, nós nascemos desse jeito, nós somos assim. E nós temos que aprender a lidar com isso. O homem pode estar diante da presença de Deus num dia, e no outro dia pode estar se afundando no pecado. Exemplo clássico dos clássicos, Davi. Clássico dos clássicos. Eu fico tentando entender, e olhando para a vida de Davi, eu não julgo Davi, muito pelo contrário. Eu falo: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu não sou melhor do que ele. Eu falo: Senhor, como pode? Davi, ele pega a arca do Senhor, traz a arca do Senhor para Jerusalém. Quando ele está trazendo a arca do Senhor, ele vem fazendo sacrifícios. E se eu não me engano, a cada 7 passos, ele fazia um sacrifício. E ele vai subindo a cada 7 passos um sacrifício. E ele vai dançando. Enquanto tem boi morrendo, ele vai dançando. E dá 7 passos e sacrifica um aqui e deixa sangue. E dá 7 passos e sacrifica outro lá e deixa sangue. Aí você imagina aquele caminho assim, aquele rastro de sangue pelo caminho. E Davi dançando, tem um doido. E a mulher de Davi olhando para o janela, falando: meu marido ficou maluco. E Davi começa a dançar, 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 dançar. E ele estabelece a arca do Senhor ali, no meio da cidade de Jerusalém, no meio de uma tenda. E coloca os músicos para ficarem ali. Tanto é que ele declara que os tabernáculos do Senhor são amáveis. Ele preferia ficar no tabernáculo junto com Deus do que ficar dentro do palácio. Você vê Davi ali constantemente diante da presença de Deus. Você vê o homem buscando a presença de Deus constantemente. Está ali diante da arca. Você fala assim: um homem desse não vai ficar nunca. Mas um belo dia, ele está lá em cima, no seu palácio, na torre. Ele olha lá para baixo e vê uma mulher tomando banho. Acabou. Acabou a arca, acabou o sacerdote, acabou a lei de Deus, acabou tudo. Acabou tudo. Foi tudo embora. Perdeu a cabeça. Não pode. Uma hora que ele está fazendo uma coisa que vai ser lembrada para toda a eternidade. Outra hora o cara está se afundando no pecado. Ele adultera. Ele mata. E mata covardemente. Uma hora o homem está aqui, nas alturas de Deus. Na outra hora ele não caiu, ele despencou. Ele não caiu, ele despencou no pecado. Uma situação complicada. Uma situação que qualquer um pode passar. Uma situação que qualquer um pode viver. Eu não deixo a boca para dizer: eu nunca vou fazer isso. Eu não sei. Eu não confio em mim. Eu confio em Deus. Eu não confio no meu coração, eu confio na minha carne. Eu não sei em qual situação eu vou viver. E isso em diversas circunstâncias. Eu não posso ignorar os desígnios de Satanás. Satanás é astuto. Ele planta e você nem sabe o que ele está plantando. Ele dá para você comer na sua boca e você nem sabe o que ele está te dando.
quando você vai ver a desgraça que está feita. Estou dizendo isso para vocês, queridos, porque são coisas. Eu vou bater. Eu estou dizendo isso para vocês